Muito bem, gente. Nós estávamos lendo a passagem do E a Vida Continua, onde, no item 1. Vamos já começar hoje pelo item 1.4 da nossa apostila. Vocês lembram que havia uma região na Orla do Umbral, onde várias casas ligadas a uma colônia espiritual, onde se encontra Fantine e Evelina. Ali servia como uma espécie de um mini posto de socorro, né? Na verdade, são famílias que moram naquelas regiões, estão conectadas à cidade espiritual, e sempre que espíritos já começam a apresentar sinais de melhora, sinais de desejo de recuperação, ali são socorridos e imediatamente são acionados as equipes de resgate para conduzi-los àquela cidade espiritual. Então, se encontravam lá a Evelina, o Fantini, o Dr. Cláudio coordenando os trabalhos. Então aparece um personagem que nós já tínhamos visto no início do livro, que é o Túlio Mancini, e ele pede ajuda, é resgatado e conduzido para a cidade espiritual. A gente estava chamando a atenção porque ele, na hora que ele é retirado do umbral, ele pede socorro, ele clama por Jesus, aquela coisa toda, e de repente, quando ele se vê junto com Evelina novamente, eles foram namorados antes dele desencarnar. Primeiro ele tentou suicídio, depois ele foi assassinado, tá? Pelo atual, entre aspas, né? Porque na verdade seria o marido encarnado da Evelina. E ele muda um pouco, assim, muda um pouco, não muda muito. E ele apresenta um comportamento atrevido, um comportamento meio desequilibrado em termos de atração por Evelina, lembrando sempre, um espírito desencarnado não vira santo, né? Então, nós carregamos para o plano espiritual as mesmas coisas que cultivamos aqui na Terra. O mesmo bem que fizemos, o mesmo mal que fizemos, as coisas boas, as coisas ruins, as amizades boas, as amizades ruins, as conexões que nos engrandecem, as conexões que nos prendem, a materialidade ou a espiritualidade, o apego à transcendência, ou seja, tudo isso segue conosco, né? E ele, obviamente, oscila o padrão dele. Então, a gente até comentou isso. Não é que ele estava ali fingindo uma situação, ele estava naquele momento de fato arrependido e sofrendo. Mas ele está naquela fase, como é que a gente pode chamar? De uma oscilação do seu estado emocional. Emocional e cognitivo. Nós comentamos aqui no nosso estudo, esse é um ponto muito importante, né? Nós estávamos chamando a atenção disso naquele dia, na semana passada, comentamos, vamos comentar isso hoje daqui a pouco de novo. Quando nós fizemos aqui o semináriozinho, foram dois, né? Nós fizemos no domingo, já há algum tempo, e nós estávamos tratando dos problemas de neuroses, psicoses, né? Relacionados a três fatores: obsessão, que foi o que nós trabalhamos menos, processo obsessivo. Trabalhamos mais os problemas da sombra, no sentido como é trabalhado pela Joana de Ângeles, e a questão da visão e entendimento incorreto. O que quer dizer isso? A maneira como eu vejo a vida e como eu processo todos os estímulos que eu recebo nas minhas interações com a vida, com as coisas, com as pessoas, que às vezes nem tem nada a ver com o fator kármico. O indivíduo está até relativamente equilibrado. Claro, todos nós temos pendências kármicas, mas às vezes não a ponto de trazer um sofrimento muito forte que desencadeie uma neurose. O que é uma neurose? É uma depressão, é uma ansiedade clínica, é uma fobia, uma compulsão, é, são estados emocionais aflitivos, onde o indivíduo não perde a noção do eu. E a psicose? Na psicose você perde a noção do eu. Então, na psicose, você tem uma dissociação psíquica, e aí você pode ter, digamos assim, situações onde você meio que se. É curioso que eu estou lendo um livro, terminando de ler esse livro,
Vocês já ouviram falar de Clóvis de Barros? Ele é um filósofo brasileiro bastante conhecido. E ele, na verdade, é um estoico, mas ele trata de todos os filósofos, desde a Grécia Antiga até os filósofos mais modernos, europeus e tal. E esse livro que ele tem, junto com ele, é um neurocientista que escreve esse livro junto com ele. Ele estava falando sobre a questão da paixão. A paixão, em média, dura de 12 a 24 meses, no sentido neurobiológico, tá, gente? Da neurobiologia, 12 a 24 meses. O que quer dizer isso? Você lança uma série de substâncias no teu organismo, por isso que o pessoal apaixonado faz um monte de bobagem. O camarada casa, tem contando casos, assim, o camarada casou e no dia seguinte já estava arrependido, porque o que que acontece? O indivíduo entra num estado levemente psicótico. Por que isso? Porque no estado seu normal, que normal nenhum de nós somos, mas normal, entre aspas, dentro de uma flutuação não muito intensa, nós temos às vezes a, a produção de substâncias como a vasopressina, por exemplo, que ela realiza uma diminuição da ação do córtex pré-frontal, que é a nossa área mais nobre do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal esquerdo, que é o que controla, o que dá controle nos nossos atos. Do ponto de vista, eu me refiro do ponto de vista do encarnado, na parte material. Você tem a parte espiritual, mas só que a parte espiritual não controla o corpo se o cérebro não estiver funcionando. Os dois têm que estar trabalhando direitinho, né? Como você tem essa descarga muito grande e ela neutraliza a ação do córtex pré-frontal, você diminui a sua capacidade de controle. Se tivesse, como se você tivesse, por exemplo, criptonina quando você bebe. Por exemplo, álcool. Você se embriaga. O indivíduo embriagado, na verdade, ele está num estado meio psicótico. Ele começa a ver coisas, ele começa a tomar decisões que ele não tomaria, ele começa a viver uma realidade totalmente fora do que é o estado natural dele. Então, isso é importante a gente observar que os nossos estados emocionais eles ficam muito oscilando, mas eles oscilam dentro de um padrão natural. Ora a gente está bem, ora a gente está mal, ora a gente está com uma aflição mental que a gente vai chamar de neurose, ora a gente pode estar numa situação muito descontrolada, que nós vamos chamar de um estado psicótico. Por que psicótico? Porque a gente está criando uma realidade alternativa, que não tem nada a ver com a realidade, digamos assim, prática que nós temos, assim, que nós construímos coletivamente. Nas obsessões, por exemplo, muitas das vezes o indivíduo é levado a estados psicóticos, e em parte por ele, em parte pela entidade que está junto dele. No caso, por exemplo, da esquizofrenia, estado psicótico. Na esquizofrenia, você tem ação intensa de entidades, quase sempre o psicótico esquizofrênico ele tem obsessores. Então, em parte é o processo neurobiológico, em parte é um processo interno também, que vem do seu subconsciente de profundidade, em parte é um processo produzido pelo obsessor. Então, aqui no caso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no caso do Túlio Mancini, a gente não pode ficar julgando. Ah, o indivíduo ele foi falso. Não, naquele momento ele era uma pessoa. Depois ele muda em função das circunstâncias. Da lembrança que vem da Evelina quando ele começa a conversar com ela. Vem à tona todas aquelas lembranças, e aí que entra muito o trabalho da Joana, no sentido das questões envolvendo sombra. As sombras são matrizes psíquicas causadoras de aflições mentais, porque elas trazem dentro dela nossos deslizes, nossas culpas, nossos medos, nossas raivas. Tudo que a gente não trabalhou está lá em potencial para ser iluminado, para ser transmutado. E às vezes um gatilho dispara e aquilo vem com muita intensidade, que não é diferente da visão do Carl Gustav Jung nesse aspecto. Por isso que a Joana usa muito o Jung. Por quê? Porque para Jung, quando você traz a sombra para o nível consciente, você tem o conflito e a neurose, porque você não consegue processar aquela dor muito forte. Na criança isso pode acontecer. Uma criança pode passar por um trauma muito grande, ela esconde aquilo, ela guarda aquilo, ela apaga aquilo da lembrança dela, mas aquilo é uma sombra, está lá guardado. Vindo o gatilho apropriado, aquilo vem com muita intensidade, chegando à tona, ele desencadeia uma neurose, uma aflição muito grande, mas pode desencadear uma psicose também, né? Uma dissociação psíquica, múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades, como nós já comentamos aqui outras vezes, ela pode ser oriunda de processos obsessivos,
Pode ser oriunda de lembranças de vidas passadas e pode ser criação mental mesmo, uma criação não real, entre aspas. Eu digo não real porque se você cria um personagem fictício, ele ainda continua sendo algo. Ele é o mecanismo de defesa que você tem, que aquela criança criou. Um amigo, alguém que defende ela, na mente dela ela criou aquilo. Se você tiver que conversar com ela, já adulta, vindo aquela personagem que ela criou, que não é uma vida passada, não é um espírito obsessor, é uma criação dela. Como é que você vai conversar com ela? Você conversa com o personagem, porque o personagem é o mecanismo de acesso até ela. Você não vai chegar e dizer, não, não, isso aqui não é você não, eu quero conversar com fulano de tal. De jeito nenhum, você vai conversar com o personagem, porque ele é o caminho para se chegar até ela novamente. Então, eu bato muito nessa tecla, porque nas casas espíritas, eu acho, nós vamos começar intensamente um trabalho, e eu digo todas as casas espíritas, todo o movimento espírita, um trabalho de auxílio fraterno, que vai ter que levar em conta esses mecanismos. Nós não podemos ficar adiando isso indefinidamente. Isso foi comentado também aqui no domingo, de certa forma, não exatamente com essa profundidade, porque ele abrangeu uma coisa mais ampla, né, a questão do suicídio também e tudo mais, mas os atendimentos fraternos vão ter que levar em conta esses elementos que vêm sendo descobertos pela ciência, seja psíquica, seja a neurociência, seja outras áreas que vão contribuir. Ah, a gente vai virar neurocientista? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente vai criar para os espíritos que nos orientam fatores, condições mais favoráveis para que as orientações, para que os elementos de cura, de tratamento fluam. É a mesma coisa, você vai escrever um poema. Você odeia poema. Eu odeio poema. Acho que se o espírito fosse psicografar por mim, ia sair uma desgraça. Eu ia resistir vigorosamente àquela psicografia. Por sua prova da próxima encarnação vai ser só poema. Você aprende. Não fala isso, Valério. Não desejo, não faça isso com as pessoas. Aí o que que acontece? Mas se você é uma pessoa que. Hã? Um ódio, né? Imagina só se você gosta muito e é uma pessoa que conhece bem a língua portuguesa, que você gosta disso. O espírito vai encontrar facilidade, gente. Então ele encontra o material na nossa mente daquilo que a gente trabalha. Então não somos só elementos passivos assim que não, a gente trabalha em conjunto com a espiritualidade. E esses tratamentos, não estou querendo dizer que isso vai ser agora, amanhã, depois. Eu acho que vai levar um tempo ainda, mas eu acho que tem que começar a ser feito esse trabalho nas casas espíritas, porque nós estamos vivendo uma epidemia de neurose e psicoses, ideações suicidas. É o tempo todo. É uma quantidade imensa de pessoas tendo ideações suicidas. As pessoas que chegam até nós, o próprio Ronald comentou isso lá no domingo, né? De cada suicídio efetivado, 17 foram tentados. E de 17 suicídios tentados, quantos não tiveram ideação suicida sem tentar? Por alguma razão ainda não tentaram, ou por alguma razão aquilo saiu da mente da pessoa. Então é uma coisa muito séria. E isso vem se alastrando por uma série de razões, a gente não vai entrar nisso aqui, mas é preciso as casas espíritas estarem se preparando por isso. Então, assim, às vezes parece que o processo sendo meio chato, batendo muito nessa tecla, nessa questão. Amanhã eu vou estar falando lá em Maria de Nazaré, lá no Paulo de Fronten, vou trazer esse assunto de novo. Me pediram para trazer esse assunto. Então, eles nunca tinham ouvido sobre isso aí. Na outra vez que eu estive lá, comentando sobre doenças psicossomáticas à luz da doutrina espírita, eles gostaram muito. Então, pediram para se falar da continuidade que aí era o processo neurótico. Então, assim, a gente sente uma carência nas casas, porque o pessoal, os trabalhos estão sendo feitos. A gente tem trabalhos em cima da obra de Manuel Filomeno, tem trabalhos em cima da obra de André Luiz, tem trabalhos em cima da obra de Joana de Ângeles, médicos, muitos médicos estão fazendo trabalhos, psicoterapeutas, e nós estamos deixando esse troço meio de escanteio, assim, não pode não, a gente tem que abraçar isso daí, para poder fazer um bom auxílio fraterno. Mas muito bem. Dando continuidade aqui, eu só quero que a gente entenda isso, porque quando a pessoa vem para tratar numa casa espírita e está no processo de dissociação, no processo de psicose, no processo de neurose profunda, nós temos que conhecer esses mecanismos. Claro que assim muito do tratamento continua sendo aquele tratamento convencional, o passe, por exemplo.
A bioenergia, ela é fundamental. Aí você, às vezes, vai fazer radiação também, muito importante, que nós fizemos aqui no início, fazer o processo de radiação, de mentalização, na verdade, eu chamo de oração intercessória, outros chamam de radiação, e ou processo ou você encaminha para a desobsessão, quem estiver trabalhando no auxílio fraterno, mas você pode dar orientações à pessoa, identificar ali processos, mecanismos que possam ajudá-la a um pouco mais de autoconhecimento. Então, isso. E não julgar. Por isso que eu estou falando muito do Túlio Mancini, porque a primeira coisa que a gente faz é tentar julgar. Ah, mas por que que ele age assim? Agora, uma hora, outra hora, ele age outra. Vamos tomar cuidado, nossa mente pega peça pra caramba na Em gente. relação ao Túlio, a primeira intenção é que ele não teria condições de ser resgatado, né? Porque ele mostrou esse desequilíbrio logo que Que teve ele com teve ela. contato com ela. É. Veio tudo à Mas tona. aí eu pensei em dois motivos. Um é que realmente ele estava oscilando entre a lucidez e essa loucura ainda por ela, essa obsessão por ela. E outro que seria o trabalho que ela tem que fazer com Também. ele. Então, ele já é resgatado para ela começar a fazer esse trabalho com ele. Mas porque ele tem chance, Porque ele tem chance de conseguir. Porque se ele não tivesse, eles não ter colocariam ela nessa roubada, espiritualidade né? ver isso, Porque né? aí só É, geraria frustração para ela, é. né? Há uma chance dele conseguir, como você falou muito bem, há uma chance dele conseguir se reequilibrar novamente com a ajuda dela, com a ajuda de outros, né? Porque se não tivesse essa chance, ele não sairia. Por isso que eu te falo, às vezes, é como se, imagina só, gente, essa estrutura desequilibrada, imagina que você tem camadas. Se essa camada é muito delgada, muito fina, essa camada de desestrutura, de desequilíbrio, há uma boa chance de você conseguir iluminá-la, transmutá-la. Mas se ela é uma camada muito grossa, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso. Nós, conversando, no caso a Evelina, por exemplo, com o Túlio Mancini. Então, seria preciso outros processos, outros mecanismos, regressão de memória, feito na espiritualidade, processos reencarnatórios, aí teria outros mecanismos para se fazer mais tempo no grau. Mas o dele é uma camada, parece mais sutil vamos dizer, dessa leve oscilação psicótica que ele tem, dessa dissociação. E aí é possível tratá-lo. Então, eles avaliam, né, dentro dessa. Eu acredito que energeticamente seja possível identificar isso. Por exemplo, para um psiquiatra espiritual, para um mentor espiritual muito gabaritado, né, no plano espiritual, ele olhando para a estrutura perispirítica, ele vai conseguir identificar os níveis de desequilíbrio para ver se dá ou não para se tentar o tratamento. Se não dá ainda, talvez precise ficar na região umbralina. Ou talvez sono reparador e processos de passes e tratamentos. Você vê aquele caso que nós vimos, né? Sempre aqueles mensageiros, com aqueles 2.000 espíritos lá deitados em condições de E o muito caso dele sofrimento. também parece com daquela menina esqueci o nome dela, que ela é resgatada e vai para casa É da a tia, né, sobrinha sobrinha. Silas, Não, não, peraí, como é que é? do Lísias. Sobrinha do Sobrinha dele. Lísias. É o mesmo caso. É um caso. Ela oscila Ela está entre oscilando. Ela, por um pouquinho, ela conseguia. Eles só deixaram ela chegar lá porque sabiam que ela tinha chance de conseguir, mas também tinha chance de não dar certo. Porque o livre-arbítrio está valendo. E teve um momento que acho que falou que estava pensando até em se ficar, né? Sim, é o outro sentimento também negativo que ele traz. Ele teve vontade de. Mas tentou, né? Fazer mal ao marido da. Ah, sim, da esposa dele, foi. Lembra que ele estava, né, evoluindo e tal, e de repente, como ele tentou fazer mal a ela, caiu de novo. Muito rápida a vibração dele. E aí também poderia acontecer isso com tudo também. Ele estava lá e de repente. Poderia, exatamente. O André Luiz, quando eles deixam ele ir na casa dele, é porque ele estava sob proteção, sob orientação dos mentores, né? Mas você veja como é essa oscilação. Você vê que a gente pode dizer tranquilamente que naquele momento que o André Luiz viu
O Ricardão, vamos botar assim, né? Não é mais, né, gente? Que já desencarnou, não tem mais nada a ver. Mas, no momento que ele vê ele lá, ele entra em psicose, cara. Aquilo é um estado psicótico, ele perde totalmente a noção da realidade. Ele esquece que ele está desencarnado. Ele acha que ele é ali encarnado de novo, esposo daquela mulher que está ali. Sabe? Esse é o estado psicótico, entendeu? É a quebra da realidade. Mas não é um processo tão profundo assim. Você vê que ele é rápido, né? Ele cai e ele volta de novo. Gente, a gente oscila isso muito mais do que nós imaginamos, esses processos. A neurose nem, assim, é direto. Ansiedade, depressão, sentimentos de angústia, compulsões, fobias, toque. Se bem que o toque, dependendo, ele pode ser um pouco psicótico, pode ser um pouco neurótico, né? Depende da situação. Aí você pega, tem essas variações, isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, a psicose acontece também, você entra nesses estados. A questão é saber, a gente consegue tratar ou não. Nós mesmos não temos muito essa. Talvez um psiquiatra, né, um terapeuta, assim, muito bem aqui encarnado, né, muito experiente, ele consiga identificar esses processos, aquilo que dá para fazer, que não dá para fazer, até onde dá para ir, não dá para ir, depende do apoio da família, depende de vários fatores, né? Mas no plano espiritual, eu acho que a identificação do processo ela é mais efetiva, o direcionamento dos tratamentos. E às vezes o tratamento vai ficar no umbral mesmo por mais tempo. Infelizmente, não tem muito jeito. A André Luiz precisou ficar 8 anos no umbral, né? Então vamos lá, item 1.4. Continuando os esclarecimentos de Ribas, em que os sentimentos inicialmente manifestados por Evelina no início da conversa com Túlio desencadearam o sentimento de atração dele, é resumida na frase: o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências de desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, porque ali também ela ficou meio que atraída por ele também. Não precisou falar. Ele sentiu aquela vibração e trouxe à tona com muita intensidade, né? A título de exemplo do que Ribas está falando, imaginemos que estivéssemos em uma reunião de auxílio aos desencarnados, em que se manifestasse um suicida, desorientado e repleto de remorso, tentando entender o que aconteceu com ele, mas buscando encontrar uma luz em seu caminho. Ao invés de abordarmos cuidadosamente a questão, priorizando a compaixão das leis divinas e as perspectivas futuras de novas oportunidades, fôssemos, nesse primeiro momento, insistir na lembrança dos eventos que levaram ao trágico desfecho, com a ideia de renovar-lhe a lembrança para lhe trazer a lucidez. Isso seria grave erro. Então, por exemplo, o espírito se manifesta numa reunião de desobsessão. Aí você começa a tocar na ferida do camarada. Por que você desencarnou? Por que você fez isso? Como é que foi esse seu suicídio? Gente, não pode. A nossa abordagem ela tem que ser uma abordagem com vistas ao futuro. Aí a gente traz de novo aquela visão do Viktor Frankl, né, em busca de sentido. É muito interessante essa abordagem da psicoterapia dele, quer dizer, da psicanálise dele, na verdade, né? Porque o Viktor Frankl ele focava a busca do sentido, a busca do significado. Ele não ia lá atrás, ele vai lá para frente. Ele vai no agora, do agora, para uma promessa, não é esse termo certo, uma perspectiva de um futuro redentor, encontrando desde já o sentido e significado. Se você tenta buscar as feridas do passado e catucar essas feridas, naquele momento, pelo menos inicial, não dá. Depois, mais à frente, vai acabar sendo feito isso, de alguma forma, mas o espírito tem que estar menos traumatizado, ele tem que estar mais calmo, mais tranquilo, para ele começar, aquele que às vezes começa também a se vitimizar muito, e ele não lembra que ele também fez coisas erradas, mas isso vai no segundo, terceiro momento. O primeiro momento é todo o tipo de orientação, de acolhimento que ele pode receber. Então seria mais ou menos a mesma coisa. Ela chega perto dele, aí ela manifesta uma certa atração por ele, mesmo que ela não falou nada, ele desequilibrou totalmente, entendeu? Voltou nele tudo de novo. Esse espírito, supostamente nós falamos aqui, entraria num estado de desequilíbrio completo. Então, há que se ter bastante cuidado nessas questões, né? Os problemas de desequilíbrio que Túlio Mancini apresenta são de neurose grave
com leve quadro psicótico. Ele não tem exata noção de onde está e de como está. Os desequilíbrios que ele deu margem no campo da paixão desenfreada, que levou à tentativa de suicídio na última vivência terrestre, e o tempo que passou entre as entidades que ele descreveu como o povo, ele usa essas palavras, né? E na terra da liberdade, que ele chama essa região do umbral onde ele estava, avivaram instintos mais primitivos em detrimento dos sentimentos mais nobres. Vejamos aqui que não é que ele perdeu o bem que conquistou, mas sua psique consciente está temporariamente sob controle de emoções desregradas. É o que nós falamos aqui do apaixonado que faz as maiores maluquices. Por quê? Porque ele está sob o disparo de substâncias, especialmente a oxitocina e a vasopressina, elas parecem que atuam numa região chamada, se eu não estou enganado, é o córtex pré-frontal medial. E é uma região onde você vai encontrar, está próximo também do chamado núcleo accumbens, que ele é uma região de recompensa e motivação relacionada à dopamina. A gente fala muito que a dopamina é um neurotransmissor de felicidade, mas na verdade ela traz uma sensação boa, mas ela também tem uma sensação de motivação. O indivíduo com alta dose de dopamina ele se sente extremamente motivado, né? Então, o que acontece? Quando você tem esses neurotransmissores atuando muito fortemente, o indivíduo começa a fazer coisas que o espírito não consegue controlar, porque não tem jeito, gente. Nosso cérebro, nosso espírito trabalham juntos. Basta nós vermos uma pessoa com Alzheimer. Você vai dizer se um espírito tem controle completo sobre o corpo de um cérebro que está lesionado pelo Alzheimer? Não, entendeu? Existem certas proteínas ali que vão se acumulando ao longo do tempo e por uma série de razões elas começam a deteriorar certos grupos de neurônios, especialmente aqueles ligados ao hipocampo, que é onde fica a sede de memória. Quer dizer, é uma das sedes de memória, são os dois hipocampos, e aí o indivíduo começa a perder memória de curto prazo, entendeu? E aí é muito complexo, porque quando você perde memória de curto prazo, você perde o estado de lucidez. Você não consegue concatenar nem sentimentos, nem as suas cognições, né? A cognição e a emoção, que são os dois pilares do processo de pensamento, né? Eles ficam prejudicados. Ora, isso é mais do que razoável imaginar que, nesse caso, esse tipo de lesão na região do grupo razoável, grande, de neurotransmissores, começa a diminuir a ação do espírito sobre o corpo físico. Então não adianta falar que o espírito controla 100% o corpo físico. Não controla. É um processo duplo, né? É um processo de mão dupla, melhor dizendo. O corpo físico influencia o espírito através do perispírito, através do perispírito, influencia o corpo físico. Se não fosse assim, precisava estar encarnado. Se você tem controle completo, você então ficava lá pelo plano espiritual mesmo e faria tudo por lá. Então, é exatamente as dificuldades, os desafios impostos pelo corpo físico e suas necessidades que fazem também, que são contribuintes importantes para o processo de evolução do espírito, né? Então, alternam-se em sua mente consciente os pedidos de ajuda, como vimos no capítulo 13. Ele fala assim: quero Jesus, Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Esse é um Túlio Mancini. E, ao mesmo tempo, nós temos as investidas desrespeitosas junto a Evelina no final do capítulo 14. Então, quem é Túlio Mancini? O espírito em desespero, pedindo ajuda, ou o assediador de Evelina que se mostrou total desequilíbrio? Teria ele, ao ser recolhido do umbral, realizado um teatro ou uma farsa? As coisas não são simples assim. É um espírito temporariamente enfermo, precisando de auxílio para o correto equilíbrio entre a razão, a cognição e a emoção, além da eliminação de bloqueios seletivos da memória que prejudicam o ato do pensamento ou entendimento correto. As alternações de estados lúcidos e não lúcidos estão dentro daquilo que se espera para esse quadro. Bloqueio de memória, ele leva a esses problemas também seríssimos no processamento cognitivo e emocional, tá? Muito bem. Quem poderia ler para a gente agora os capítulos, os parágrafos aqui? Impressionado, Fantini aparteou.
Hoffman é meu. Como você fez aqui? Mas é seu, esse é seu também. Vamos lá. Valerinha vai ler. Página 123. No antigo. No antigo. O novo também. O novo também? Também. Então, Joga no bicho. Ô, Isabelle, deixa ela junto com ela, tá? Pode. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha, desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre animalidade e humanização, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós outros, os espíritos capsulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo da vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa, no domínio do corpo e da alma, denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina. Compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração que dá notícia e muitíssimo justa a continência que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Cefa desolada. Isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. E de que modo apagar meu débito? Auxiliando a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação, nem de violência. Forçoso aceitar-nos, tais quais somos, a facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira que se reponha na estrada certa. Pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Suplicou a moça humilde. Ribas recorreu ao largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares, alusivo à senda que ela escolhera trilhar. Viera, assim, a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compuseram com habilidade a tese de suicídio. Vítima da desencarnação prematura, perambulara o rapaz, algum tempo, a feição de sonâmbulo, na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia, sendo mais tarde recolhido ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento,
em que lhe pesquisavam agora a situação. Aí convalescera por alguns meses. No entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela e em torno dela os pensamentos. À vista disso, tornara-se arredia ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Vinculada à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio, por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleita inesquecível. Fora agraciado com um novo ensejo de autorreeducação. Muito bem. Lembrando, gente, que ele tinha tentado o suicídio quando a Evelina resolveu ficar com o marido dela, com o Caio, né? Aí depois ele é morto pelo Caio numa simulação de suicídio. Esse Caio simula porque ele achou que a Evelina estava meio que balançando assim para largar o noivado. Aí ele vai, é resgatado, fica um tempinho na região aqui da Terra mesmo, na crosta terrena, vagando. Aí ele é levado para essa cidade espiritual. Lá ele fica um tempinho, mas ele não consegue, ele começa a ficar cada vez mais obcecado por ela, pensando nela, ele acaba indo para a região umbralina. Lá ele toma contato com entidades muito ainda mais inferiores do que ele, mais desregradas, inclusive no campo sexual. Quando ele é resgatado, obviamente que a gente fala, ele fica oscilando esses estados, né? Ele morreu apaixonado, desiludido e com raiva. E com raiva. E ainda com raiva, ainda estava com essa questão do ódio em relação ao outro que assassinou ele. É só isso. Uma coisa. Bom, 2.1. Inicialmente, Ribas explica a Fantini a dualidade expressa em larga quantidade de seres que transitam entre a Terra e o plano espiritual, no que se refere à forma como os sentimentos surgem e se transformam em padrões comportamentais para cada espírito. Entre a animalidade e a humanização, emoções, prazer, sentimentos e felicidade são buscas que alternam a partir de perspectivas futuras de evolução, ao mesmo tempo que arrastam memórias do inconsciente que nos aprisiona aos instintos mais grosseiros. É claro que todos ansiamos, mesmo sem dar conta disso, pela angelitude, pois esse é o nosso destino, com o resultado que somos da própria criação divina. Então, a gente está sempre numa situação, especialmente quando nós alcançamos. Vejam, a situação é a seguinte: a nossa jornada ela é de bilhões de anos. Nós estamos vindo de estados do mineral, vamos assim dizer, de pura energia e matéria, evoluindo, até que em algum momento surge o princípio espiritual. Esse princípio espiritual não é individualizado. Até o momento em que a continuação desse processo evolutivo, e todo evolutivo é aprendizado, fusão de mônadas, cada mônada dessa é um princípio espiritual em aprendizado, vai chegar uma hora em que ocorre uma individualização desse princípio. Ou seja, ainda não é um espírito, tá? A gente chama isso de princípio inteligente. O próprio Livro dos Espíritos vai nos mostrar isso. Pode pegar o Livro dos Espíritos, você vai ver que no início, Kardec está sempre usando o termo princípio inteligente, ele usa com o espírito com E minúsculo. Quando ele começa a tratar de espírito, no sentido de uma individualidade humana, ele começa a usar o E maiúsculo. É muito interessante essa percepção que ele tem lá. Quando chega nesse ponto em que a gente adquire consciência e autoconsciência, né? Essa é um ponto que eu até comentei com vocês aqui, a chamada teoria da mente, né? É um nome meio esquisito, né? Parece coisa assim de filme. Teoria da mente, na verdade, ela é uma teoria, não é uma teoria, é uma ideia de que eu consigo conversar com a Valéria
E eu entendo que a Valéria, ou pelo menos eu acredito que a Valéria está entendendo o que eu estou falando. Eu sei que ela tem uma individualidade. Vejam que a teoria da mente não se aplica aos bebês, às criancinhas até 2, 3 anos, porque elas não têm essa noção. A criancinha até 2 anos, eu estou falando assim 2 anos, mas depende. Hoje as crianças estão ficando estão crescendo tão rápido, estão ficando tão que é até difícil eu ficar botando data. Mas até um certo tempo atrás, uma criança de 2, 3 anos, ela não conseguia se diferenciar dos pais, digamos assim. Ela é social, ela está dentro de um grupo, ela não tem uma individualidade. Até porque ela está vindo de um processo de esquecimento total do plano espiritual, e ela está aos pouquinhos construindo a persona dela aqui na Terra. Então, nesse sentido de estar construindo a persona, que ela começa o mecanismo de desenvolver o seu próprio eu, né? Então, quando nós iniciamos nossa jornada evolutiva, dentro dessa, quando surge o espírito, surge essa ideia da teoria da mente, no qual eu consigo identificar que a Valéria é um outro ser humano, como eu, que tem pensamentos, tem ideias. Eu posso não saber o que ela está pensando, mas eu sei que ela está pensando. E ela sabe que eu estou pensando. Isso é chamado teoria da mente. Você consegue identificar que o outro é um ser humano. O animal não tem, a princípio, não se aplica a teoria da mente. Ele não sabe que o outro animal pensa, ele não sabe, ele não tem autoconsciência e nem a consciência do outro, tá? Essa é a ideia básica nesse sentido. Você, quando adquire esse processo, inicia esse processo gradual de crescimento espiritual. Só que no início da nossa jornada, nós somos muito animalizados ainda. Aí chega uma determinada hora, eu diria que esse para nós é o nosso momento, não é agora, já vem há algum tempo, mas com certeza está bem caracterizado nessa mesa e no pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Zoom. Onde nós temos um desejo da transcendência, um desejo de buscar a Deus, suas leis, de alcançar mundos mais evoluídos, mas ao mesmo tempo nos vemos atados, ligados a necessidades materiais. Nós falamos aqui, por exemplo, que a paixão ela leva a uma certa loucura temporária, a uma psicose. Por quê? Porque o seu corpo ele produz substâncias que têm uma influência muito forte sobre o teu espírito. Eles estão muito conectados, né? Essa é a grandeza da reencarnação. Então, nós estamos sujeitos a esses elementos instintivos, genéticos, do subconsciente de profundidade, e ao mesmo tempo, é que eu comento às vezes uma figura de linguagem que eu costumo usar, né? É como se você quisesse alcançar a luz assim. Imagina a lâmpada como sendo um local de luz, né? Vamos imaginar como se fosse um local de luz, um local de grandeza espiritual, e eu desejo alcançar isso. A Valéria fica falando que não quer voltar à Terra, que não sei o quê, que quer alcançar Nirvana. Fica nessa. Aí ela está tentando. No que ela está tentando, ela começa a tirar o pé da terra, assim, sabe? É mais ou menos o que acontece. Imagina só um yogi, um indivíduo que fica horas e horas e horas no processo de estudo e meditação e buscando total desligamento dos apegos terrestres. Imagina que nós estamos tentando fazer isso. Quando a gente faz isso, quando a gente tira o pé do chão, a gente sente medo, porque os nossos apegos ainda são muito fortes. Aí a gente volta rapidinho de novo para o chão. Aí eu volto para o chão, fico os meus 2 pés no chão, mas aí dentro de mim tem uma semente da divindade. Eu falo assim, busca a luz. Aí eu começo de novo esse trabalho, eu fico nisso. Eu vou para o alto, eu pulo no chão, eu vou para o alto, eu pulo no chão. E assim somos nós nesse processo. Nós estamos alternando esses estados o tempo todo. E é isso que o Ribas está falando. Na nossa jornada, a gente ora, quando a gente se percebe, a gente está envolvido numa imensa materialidade, ora a gente percebe, a gente está envolvido num imenso estado de plenitude. A gente fica alternando esses estados. Tem muitos espíritos que estão na Terra que não alternam muito esses estados de plenitude, apesar de terem o potencial para isso. Só que ainda estão no estágio. Que a Terra é um caldeirão, gente. Aqui nós temos uma quantidade muito grande de espíritos dos níveis mais diversos que nós podemos imaginar. Temos um espírito
Missionário encarnado, temos um espírito muito endividado, muito endurecido encarnado. Isso aí, sim, é a Terra, enquanto não sair da fase de transição planetária para mundo regenerado, esse grupo de entidades ainda muito, muito apegadas ainda permanece. Nós estamos aí no meio do caminho, vamos ver para onde a gente vai. Mas nós já sabemos aí, ó, não podem, ninguém pode dizer que foi enganado, ninguém pode dizer que não sabia, porque nós estamos bastante assim esclarecidos, né, a respeito do que a gente deve, não deve fazer e tal. Muito Eu bem. estou seguindo a máxima petista do PL. Entendi. 2.2. Nossa trajetória, então, marcada por momentos de sublimação dos sentimentos e recusa aos estados mais grosseiros. Observemos que aqui não se trata, num primeiro momento, de um juízo de valor a uma parte dos espíritos que cometem equívocos comportamentais, mas um fato incontestável de que todos terão que passar por isso, porque se trata de um processo evolutivo que vai do simples ignorante ao sábio. O problema não é vivenciar esse conflito, mas sim persistir no estado de primitivismo quando já possuímos recursos de evolução suficientes para superar os sentimentos menos dignos, ou seja, continuar a alimentar o conflito optando pelo erro. Eu estava até pensando nessa questão hoje, a gente fica imaginando sempre assim, né? Pô, mas se Deus tem todas as infinitudes, Deus é perfeito, uma das infinitudes de Deus, por que que o indivíduo comete atrocidade, comete erros, comete equívocos? Por que que o indivíduo que é obra de Deus, que é uma criação de Deus, opta pelo mal? Na visão que, como se nós estivéssemos tirando uma fotografia do momento. Mas observe uma coisa. Imagina Deus como um arquiteto e engenheiro que projeta uma grande obra, um grande edifício que não tem número de andares, somos nós. Vocês haverão de convir comigo que esse edifício não é construído pronto, dentro da nossa analogia de um arquiteto, um engenheiro e o edifício. Esse edifício começa a ser construído pelos alicerces, você vai colocar os tijolos ao lado, você vai depois botar os encanamentos, vai quebrar coisa pra caramba ali dentro. Durante muito tempo, quando você olhar essa obra, você não vai ver ali um local para você morar. Você não vai ver uma moradia, você não vai ver um apartamento belíssimo. Você vai ver uma obra em construção desagradável, cheiro de cimento, ferro, vergalhão para tudo que é lado. Ou seja, vocês observem que, na verdade, é um processo em construção. Esse engenheiro, esse arquiteto sábio, que é Deus, que a gente chama também de um designer inteligente, né? Ele está construindo uma obra. Cada um de nós é uma obra em construção. Vocês verão de convir que, trazendo essa analogia para a gente poder conseguir compreender, toda obra passa por uma fase em que ela não é uma casa, em que ela não é um prédio, em que ela não é um grande edifício, ela é um amontoado de ferragem, de poeira, É exatamente isso, gente. Mas isso tira a grandeza do arquiteto? Ele deixou de ser perfeito? O engenheiro deixou de ser... Não. Sabe qual é a É a grandeza? estrutura da obra. A grandeza dele é saber que esses seres que ele criou, se ele criasse perfeito, não seriam seres autônomos. Seriam Não, um não haveria robô. livre-arbítrio. Seria ele próprio. Ele estaria criando ele próprio, não a seres E diferentes como dele. tem os sentimentos, ou ele teria que tirar isso, para a gente não. Belo dia, a história do Gabriel seria verdade, né? Aquele que revelou cada sentimento, né? Ele não teve a depuração desse. Se existisse, ele não teria tido a depuração dos sentimentos, já que os dele nasceram prontos, mas poderia, no meio do caminho, a inveja nascer, né? Então aí teríamos caídos, anjos caídos. Então, assim, todas as fases, gente, que nós passamos, por mais estranhas que nos pareçam, é um prédio em construção. A gente poderia imaginar uma máquina, poderia imaginar um prédio. Eu costumo usar o prédio porque a ideia de um arquiteto, a ideia de um engenheiro, onde o potencial da perfeição já está implícita na obra e nas leis que regem a construção dessa obra. Mas durante esse processo, nós temos que passar por fases de aprendizado, fases, às vezes, a obra, você não conseguiria morar dentro dela. E, no entanto, ela, em teoria, é uma casa que foi projetada para ser a sua morada.
E, no entanto, você não consegue morar dentro dela, porque ela está tão desorganizada, tão bagunçada, mas faz parte, não é bagunçado. É a nossa visão que não consegue perceber que ali está se construindo uma grandeza, né? Você, quando olha um animal, por exemplo, atacando o outro, a gente olha uma certa violência e diz, mas como pode Deus permitir a violência? Bom, mas a violência está no na nossa percepção, porque a gente não está vendo a grandeza que está sendo produzida a partir daquilo ali. O aprendizado que aquele princípio inteligente está realizando. É a casa em construção, é o edifício em construção. Ele, para a nossa visão ainda imperfeita, ele se apresenta como se fosse algo não tão bonito, não tão belo, mas a beleza está implícita dentro dele. E ela está ao longo do tempo planejada, porque as leis divinas alcançarão, farão com que todo. Às vezes o prédio vai ficar parado um tempo, porque o espírito, sendo rebelde demais, ele segura esse processo evolutivo durante algum tempo, mas as leis divinas são inevitáveis, né? E são todas perfeitas. Só que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. A dor nesse processo. A dor entra dentro desse processo. Eu concluí muitas pessoas nos seus finais. Sim. E é inacreditável a mudança que se percebe que não aconteceu durante uma A vida inteira vai acontecer no finalzinho. É o momento, eu falo, Cíntia, que esse momento, para quem faz o acompanhamento dos cuidados paliativos, né, de moribundos, no momento da desencarnação, dos momentos que é de maior aprendizado para a pessoa, pode ser realizado. É importantíssimo esse acompanhamento para que a pessoa ali ela possa falar aquilo que ela está agoniando ela, ao mesmo tempo sempre respeitando, né, a religião dela, sempre respeitando as crenças dela, óbvio, né? Aquilo que a gente puder falar, a gente vai tentar falar. Ou então ela quer que mande o recado para um ente querido dela que ela não falou, né? Enquanto ela teve oportunidade de falar, e às vezes, muitas vezes acontece isso, o médico ou quem ouviu vai acabar levando, é um jeito de levar aquele recado, aquela informação que ela não teve coragem de falar, e ela vai mais leve para o plano espiritual, e isso é muito importante, porque esse processo de perturbação é algo que é muito melhorada essa condição nesse momento. E eu acho também que é um trabalho que as casas espíritas também mais à frente terão que estar fazendo, porque é um momento assim que ele é fundamental, cara. É fundamental. Imagina uma pessoa desencarnando num local cheio de tubos, de aparelhos, de não sei o quê, e ninguém ali para. Só aparece uma enfermeira, bota um aparelho, e bota um termômetro, não sei o quê, e aplica injeção, não tem ninguém para conversar com aquela pessoa, para dar para ela deixa ouvir, né? Ela falar, ouvir o que ela tem para dizer, se ela está com medo, se ela não está com medo. E esse é um trabalho que a gente vai ter que também, o espírito, eu falo assim, dentro do espiritismo, né? Eu vi um depoimento hoje, era uma história de três alpinistas brasileiros que foram escalar a Aconcagua pelo lado sul, que é um paredão. E no meio do caminho eles sofreram uma avalanche, um morreu na hora e dois ficaram presos no meio do caminho. Não tinha como ajudar. Um quebrou a perna, o outro estava também meio quebrado, mas estavam vivos. E todo mundo, eles mesmos sabiam que ia morrer. O que estava com rádio começou, depois de um dia, lá no meio do caminho, passou a noite, ele sabia que ia morrer. Então ele falou no rádio e começou a falar que queriam falar com a família dele. E eles não deixavam ele falar. Não, para com isso, luta, continua lutando. Mas todo mundo sabia que não tinha jeito, que não tinha como chegar lá. Só para chegar até ele, eles chegarem onde estavam, levou 3 dias. E não tinha uma tempestade como estava. Aí eu ainda fiquei assim, gente, deixa o cara falar, ele vai morrer. E é isso que está falando. Deixa falar ou fica dando esperança que não existe. Né? Isso eu acho que é uma coisa que eu me debato. Você sabe que a pessoa vai morrer, a pessoa também sabe. Você deixa ela falar, se despedir, ou você fica dando esperança a ela, não, vamos lá, vamos lutar, vamos ver um médico, vamos. Na maioria das vezes a pessoa sabe, né, Cíntia, no momento que chegou, né? Na maioria das vezes a pessoa sabe, cara, não adianta você ficar querendo lutar contra isso. É você dar a chance da pessoa ficar bem, ela de tirar
aquele peso, aquela dor de dentro dela, né? Então, eu acho que a gente tem muito Melhor deixar falar e depois confortar, né? depois confortar, exatamente. Deixar ela tirar aquilo que está agoniando ela, que tá, é um momento muito, muito importante. Gente, a gente vai parar aqui, porque nós já passamos um pouquinho da hora também. Aqui é 18, parou no 2,2, a gente começa no 2,1. Também vou ter que, já vai ter, na verdade, para o próximo estudo, já vai ter o finalzinho da apostila, dessa apostila, tá? Que aqui é só um pedaço que eu consegui fazer ontem à noite. Aí nós vamos fazer o restante dele, tá? Bom, nós vamos fazer a nossa. Deixa eu só desligar aqui a gravação, vamos fazer.